Olá, meu nome é Wilson Brito Filho, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, Faculdade Social da Bahia, e estou participando do grupo Corpo da Universidade Federal da Bahia e viemos aqui ao CEBEL para participar de mais esse espaço de debate no âmbito do lazer, no âmbito da educação física de uma forma geral. Legal. Professor Mestre Wilson, por que o lazer é um tema importante para você como pesquisa? Bem, o lazer ele surge em minha vida antes mesmo do contexto acadêmico. A gente tem um processo de desenvolvimento nos movimentos sociais que consistia no desenvolvimento de atividades festivas, de diversão, de espaços de articulação comunitária, e isso veio se asseverando, se avolumando. Com a entrada na universidade, surgiram algumas questões, alguns diálogos, algumas situações que nos levaram a querer compreender de uma forma mais asseverada como é que esse lazer se dava na sociedade. Iniciamos com o ingresso na condição de docente universitário, isso tomou um corpo maior com o âmbito de leituras e, a partir de então, a temática tem sido algo que permeia a minha história dentro da academia, sempre articulando os movimentos populares, os movimentos sociais, as instituições de ensino superior ou não, que nós militamos, no sentido de tentar compreender como é que esse fenômeno se organiza na sociedade. Legal. Professor, e qual o desafio de ser pesquisador no ramo do lazer na região Nordeste, em especial na Bahia? Na verdade, o fato de ser pesquisador no Nordeste, na Bahia, e não especificamente no âmbito do lazer, é algo que encontra uma série de enfrentamentos. Nós temos tentado dialogar com as outras regiões do país, mas no sentido de fazer trocas de experiências, trocas de conhecimento, dialogar com essas outras regiões, para que aquilo que internamente é produzido, aquilo que diz respeito às relações, e aí assim, no âmbito do lazer ou em outros processos formativos, na Bahia ou no Nordeste, possam ecoar fora do Nordeste, fora da Bahia, da mesma maneira que, pelo menos a senso comum, pelo menos à primeira vista, acontece no movimento contrário. Existe uma tendência forte de recepção de uma série de produções, vamos dizer assim, globais, exteriores, num processo que eu diria que não é um processo igualitário. Existem dificuldades, nós temos dificuldades maiores com relação ao desenvolvimento de eventos que possam congregar profissionais, até pelo fato da Bahia ser um estado que tem dimensões continentais, pelo fato do Nordeste ter também uma amplitude em termos de distanciamento e dificuldades de financiamento para esses diálogos acontecerem. Nós temos, embora haja um crescimento no desenvolvimento das pesquisas e haja um crescimento dos números dos grupos de pesquisa nos estados do Nordeste, nós ainda encontramos a dificuldade de aparelhar esse coletivo de pesquisadores para que eles possam, de fato, avançar com suas ideias, com suas pesquisas, com suas propostas, da mesma maneira que as ideias de outras regiões, e aí, sobretudo do eixo sul-sudeste, conseguem, vamos dizer assim, desenvolver e trazer para os estados do Nordeste e a Bahia. Mas há um processo de crescimento e uma busca de alguns grupos. Dessa saída é um exemplo, é o grupo que nós fazemos parte, que hoje está caminhando por outras regiões, por outros eventos, para criar esse espaço de diálogo de uma forma mais aberta, mais profícua. Legal. Professor, então fala agora pra gente um pouquinho do grupo de pesquisa que você participa, por gentileza. Bem, o nosso grupo é um grupo que está inserido na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, no qual eu estou agora sob orientação. O líder do nosso grupo é o professor Dr. Coriolano Pereira. Nós trabalhamos com o professor, ele trabalha com 3 linhas básicas, uma linha que discute as temáticas do lazer, uma outra linha que discute as temáticas do esporte e uma outra que discute a perspectiva da formação de professores, tendo um viés que na educação e na história, no processo histórico e no processo educacional. O grupo intitulado Grupo Corpo, Cotidiano, Representatividade e Pesquisa. Esse grupo tem cadastro junto ao CNPq, um processo de produção significativo que está se desenvolvendo nos últimos anos, sobretudo com essas trocas que têm aumentado entre grupos, entre regiões e a partir do processo
tripartite aí da formação. Legal. Professor, levando em consideração que para algumas pessoas a pesquisa no ensino, na formação do nível superior acaba sendo um pouco distante, qual mensagem que você podia deixar para a gente, para um jovem, uma pessoa que está fazendo uma graduação no ensino superior, seja no turismo, seja na educação física ou na pedagogia, ou que tem alguma relação com o lazer, que porventura gostaria de ter a vivência no seu processo de formação como pesquisador? O que seria importante para esse aluno levar em consideração? Bem, a primeira questão a ser observada no processo de construção do pesquisador é a motivação e curiosidade. Sem motivação, sem curiosidade, nós não temos, de fato, o estabelecimento de um pesquisador. Então, o que é que nós podemos designar como mensagem? É importante esse processo de motivação para buscar... Opa, tranquilo, vamos. Pode continuar. Bem, na verdade nós somos pesquisadores natos. Desde o momento que a gente consulta, que a gente visualiza ou tem uma dúvida, uma necessidade de utilizar um instrumento, um determinado fazer diferenciado, nós já somos pesquisadores por excelência. A questão é sair do processo de consulta para o processo de produção do conhecimento. Ele exige de você a apropriação de determinados métodos, determinadas formas, determinados modelos, para que esse processo de pesquisa ele, de fato tenha significação na transformação, no reconhecimento dos diversos espaços, fazeres sociais. O conselho que eu posso dar é que ser motivado, buscar tirar dúvidas, buscar alicerçar fontes, espaços, informações diversas, para que a partir daí a dúvida seja crescente e se motive as questões norteadoras para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Lembro que a sociedade como um todo, ela já pesquisa a sua vida. Precisamos agora, talvez, nos espaços universitários, reconfigurar, refazer, revisitar esses fazeres que já acontecem fora e dentro da universidade, para que a gente possa melhorar a vida em sociedade. Legal. E aí? Vamos lá. A participação do CEBEL, como um congresso que discute a temática específica do lazer, tem um significado imenso na formação do pesquisador, na formação do professor, na formação humana. Não só o CEBEL, mas nós estamos tratando dessa temática específica. É importante a vinda a esse espaço para observar e visualizar outras produções, para criar redes de relações, verificar autores, verificar diálogos, formas, pontos de vista. A não vinda ou deixar de vir a um espaço como esse, e aí existem vários fatores que o fazem acontecer, dificulta o processo de desenvolvimento dos estudos. O sujeito que busca se manter na condição de pesquisador, ele precisa estar, ao mesmo tempo que está ligado com a sua identidade local, com o seu objeto de pesquisa, com as suas questões específicas locais, ele precisa também alcançar outros espaços de diálogo, outros espaços de produção, outras produções, para que possa realmente alcançar dentro da contemporaneidade essa possibilidade real de discutir ações relevantes, sejam elas especificamente locais, sejam elas globais. Então, é visceral, é importante, é necessário participar de eventos como esse, sobretudo eventos como esse que tem uma organização que dá vazão às mesas, dá vazão a espaços de diálogo, dá vazão a espaços de apresentação de trabalho. Então, você tem uma multiplicidade de ferramentas para construir um alicerce maior nesse garimpar de informações que a pesquisa exige. Legal. E professor, por exemplo, a gente tem um grande problema no Brasil, a continuidade dos estudos, né? Então, assim, hoje você é um mestre e está estudando para ser um doutor. Que dica você, ou qual sensibilização você poderia dar para uma pessoa que gostaria de dar continuidade nos seus estudos em nível de pós-graduação sobre a questão do pleiteio de um processo seletivo de um mestrado? É importante, algumas dicas são importantes para quem quer ingressar quem quer continuar a carreira acadêmica. Algumas dicas são importantes. A primeira delas diz respeito a conhecer o grupo de pesquisa no qual você está pleiteando o ingresso.
conhecer o líder do grupo, conhecer os líderes do grupo, conhecer os trabalhos que permeiam a história daquele grupo e a própria ementa de trabalhos que aquele grupo dá conta. Esse processo de aproximação é importante para que você possa direcionar o seu objeto de estudo e criar uma relação de similaridade, uma relação de aproximação sobre o que é pesquisado junto àquele coletivo. Uma outra questão que é importante é, a partir dessa aproximação, verificar quais são os âmbitos de leitura, os autores que são mais pensados, os autores que são mais utilizados pelos pesquisadores do grupo, para que você possa então lançar mão no processo de pleiteamento de uma vaga, para que você possa lançar mão de leituras e diálogos que sejam mais próximos daquilo que é produzido dentro do coletivo. E por fim, a demonstração real de que o seu projeto, o seu objeto, ele vai contribuir, somar para o crescimento do grupo, do coletivo que ali está, e logicamente para o crescimento no nosso caso, da área da educação, da área do lazer, da área da história, seja lá o campo que a gente vai se lançar para desenvolver esse processo. Professor Wilson, eu agradeço aí a sua participação no nosso programa Panorama Acadêmico. Acho que suas informações são muito ricas e muito obrigado pelas suas contribuições aqui. Eu que agradeço a você, meu querido. Tenha sucesso aí no material, divulgando, levando pra gente. A gente vai também ajudar a divulgar o material de vocês e sempre que for necessário, estamos à disposição para contribuir. Ok, obrigado, professor.